Estamos aqui esperando já os irmãos entrarem, né? Na nossa live. Dá mais alguns segundos para a gente iniciar o nosso trabalho na noite de hoje. Boa noite aos que estão chegando. Boa noite, Claudeci. Paz e luz para todos nós. Hoje, como de costume, nós estamos seguindo o cronograma das nossas reuniões. Os dias de quintas-feiras são destinados às reuniões doutrinárias, voltadas mais para um estudo. E aos domingos a mensagem é mais voltada para a questão ética e moral do Evangelho. Nas quintas é um estudo onde podemos avançar muito nos aspectos científicos, filosóficos e evangélicos da doutrina espírita. Mas vamos começar já a nossa live, fazendo a nossa prece inicial, rogando nesse momento a proteção e as bênçãos de Jesus, o nosso mestre amado, nosso irmão mais velho, a espiritualidade amiga que ora assiste à nossa casa espírita, sobre a orientação de Henrique Salazar Azevedo de Castro. Pedindo também a inspiração ao meu anjo, ao meu guia, ao meu mentor espiritual e demais espíritos que ora nos assistem nesse momento e que venhamos a desempenhar o nosso papel dentro dos preceitos da codificação espírita. Que assim seja. Boa noite ao nosso irmão Luiz Cláudio. O nosso tema hoje, ele está contido no Livro dos Médiuns. Esse livro extraordinário, que foi codificado por Allan Kardec, que vem nos orientar a respeito de como entender esse mecanismo que nós espíritas estudamos tanto, de uma faculdade que não foi criada pelos espíritas. Nós apenas, o vocabulário espírita utilizou de um termo do seu vocabulário novo, designando de médium, que é nada mais nada menos do que um intermediário entre o mundo espiritual, trazendo as informações de lá para cá. Como diria, nós não inventamos a mediunidade ela é tão antiga quanto a história da humanidade. A mediunidade, poderíamos dizer, que é um patrimônio da humanidade. E o Livro dos Médiuns é um verdadeiro tratado de estudo mediúnico, de estudo do espírito em profundidade. Quisera que todos os cursos de formação em psiquiatria, em psicanálise, em psicologia pudesse adentrar um pouco a respeito desse livro, porque iria entender muitos mecanismos
que transcende a questão do nosso inconsciente pessoal. Dessa influência de outro psiquismo extracorpóreo que está fora da matéria, fora do corpo, que vive uma outra experiência além da morte do corpo. Então, o livro dos médiuns, como diria o Haroldo Dutra, ele é um livro tão sério que nós não encontramos uma grama sequer nele de misticismo. Aqui é um livro totalmente sem misticismo, sem questões que não passaram pela ciência e pela observação do fenômeno mediúnico. Então, tudo que está aqui partiu de uma análise, de uma observação desse campo mediúnico, através desse laboratório que nos chega com a mediunidade. Então, e o que é realmente médium? Vamos entender, vamos compreender um pouco o que é médium dentro do que traz a proposta espírita. Capítulo 14 do Livro dos Médiuns, obra básica da codificação. Entender mediunidade tem que vir para o Livro dos Médiuns. Sem Livro dos Médiuns, vamos ficar patinando, vamos ficar presos em sofismas, em misticismos, em crendices. E nós espíritas nós não pactuamos com misticismo, com crendice. Nós procuramos utilizar a razão, se assenhorando da razão para entender esse fenômeno. No item 159 do Livro dos Médiuns, capítulo 14, tem dizendo: prestem atenção, isso é muito importante. Médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Ele começa assim: médium é todos nós que num grau qualquer sentimos a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem. Então ele já vem dizendo que isso diz respeito ao ser humano. E por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Pronto, ele é algo que é inerente ao homem e não é um privilégio exclusivo de A e de B, de um médio tal, de um médio C. Ela vem em qualquer classe social, em qualquer etnia. Ela está presente em qualquer religião. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. Então, raras são as pessoas que não possuem de forma rudimentar essa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns, porque se a gente recebe a influência dos espíritos, de alguma forma estamos sendo médiuns. Mas veja bem, usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada. Então, aí ele vai desdobrando. Mediunidade é característico daquelas pessoas que possuem este dom de uma forma bem caracterizada. Não é de uma forma rudimentar, mas de uma forma bem patente. Uma mediunidade que poderíamos dizer ostensiva, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. A mediunidade ela está ligada única e exclusivamente à condição orgânica. Existe um organismo predisposto para desenvolver tal mediunidade. Sem essa predisposição orgânica, não existe
a condição dessa mediunidade patente. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Ele utiliza esse termo sensitivos para dizer assim, que somos todos nós que sentimos num grau mais acentuado a presença e a influência dos espíritos. Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então os dons são diversos. As principais são médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, aquele que escuta os espíritos. Médios sensitivos são esses que têm uma sensibilidade maior para entender a natureza e o grau do espírito que se aproxima, se é um espírito que está em uma condição mediana, se é um espírito que está doente, se é um espírito que está em aflição. Médios falantes são aqueles que incorporam através da psicofonia. Médios videntes são aqueles que têm a condição de ver não com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito. Médios sonambúlicos, médios curadores, médios pneumatógrafos e médios escreventes ou psicógrafos. Os médios pneumatógrafos são aqueles em que acontecem os fenômenos das pancadas, dos ruídos. E os médios escreventes ou psicógrafos são aqueles em que os espíritos utilizam a mão do médium para escrever. E nós temos dois médios assim, muito conhecidos no Brasil e no mundo, que utilizaram muito bem o Chico Xavier essa faculdade, e o Divaldo ainda continua utilizando a faculdade da psicografia, escrevendo muitos livros. E como já dizia antes, essa faculdade ela diz respeito ao ser humano. Ela está registrada na história do ser humano, desde longas eras. E na Bíblia, que é um livro que é muito estudado pelos espíritas também, nós vamos encontrar textos belíssimos a respeito dessas questões. Aí você vai dizer assim, mas lá no Antigo Testamento há uma proibição. Sim, há uma proibição, claro. Não só uma, mas várias proibições. Deuteronômio, Levítico, Números, está lá. As várias proibições. Mais interessante de tudo isso é que, vejam bem, se há uma proibição de evocar os espíritos, é porque os espíritos existem. Mas por que essa lei tão severa de Moisés, a ponto de querer proibir e de querer condenar à morte, até a morte, aquele que evoca os espíritos? Nós vamos lá em Números, efusão do espírito. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, que tem uma tradução bem bacana, mas também tem a Bíblia do Peregrino, tem a Bíblia de João Ferreira também, que tem umas traduções bem interessantes. Efusão do espírito. Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Yahvé, que é Deus. Em seguida reuniu 70 anciãos dentre o povo, 70 idosos, e os colocou ao redor da tenda. Yahvé desceu na nuvem, falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. 2 homens haviam permanecido ao acampamento. Um deles se chamava Eldade e outro Medade. O espírito repousou sobre eles, ainda que não tivesse vindo à tenda. Estavam entre os inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento.
eles não faziam parte dos 70 escolhidos. 70 anciãos que para nós, eles, na linguagem moderna do espiritismo, eles eram médiuns. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés: eis que Eldade e Medade, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés: estais ciumento por minha causa? Perguntou Moisés a Josué: oxalá quisera todo o povo de Iavé fosse profeta, dando-lhe Iavé o seu espírito. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciãos de Israel. Interessante que Moisés proíbe a evocação dos espíritos, mas os 70 lá na tenda, eles utilizavam da mediunidade e entravam em contato com o espírito de Iavé ou com outros espíritos profetizando e trazendo mensagens do plano espiritual. Para uns ele proíbe, e é muito claro, e para outros, para aquele grupo fechado, ele meio que dá essa autorização. Então vamos lá no Deuteronômio, que vai dizer assim: quando tiverdes entrado no país que o Senhor vosso Deus vos dará, ficai muito atentos a não querer imitar as abominações desses povos. Está dizendo, essas práticas eram utilizadas pelos povos que chamavam os povos pagãos, os povos ali da região da Palestina, os egípcios, a qual eles passaram muito tempo na servidão, na escravidão, e que não se encontrei ninguém entre vós que pretenda purificar seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou que consulte os adivinhos. Isso nós nunca encontramos na doutrina espírita, viu, minha gente? Essas práticas aí, ou que observe os sonhos e os augúrios, ou que use de malefícios, de sortilégios e encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Piton. Piton, nós vamos encontrar esse termo muito lá na Grécia. As pitonisas, os templos da Grécia, de Atenas e das outras cidades e estados, sempre se encontrava com a pitonisa, numa linguagem daquela época, que é médium, e essas pitonisas, elas serviam de intermediário entre os espíritos. Só que as pessoas que iam a consultar ao oráculo, da mesma forma como Sócrates foi consultar lá no templo de Delfos, que era o templo dedicado ao deus Apolo, então essas pitonisas, para o povo, eles acreditavam que a pitonisa entrava em contato com os deuses e trazia as informações dos deuses. Nós vamos encontrar na mitologia, na história da Grécia Antiga, muitos indivíduos, muitos personagens, muitos heróis que foram consultar os oráculos, consultar os espíritos. Então chamava espírito de Piton. E que se dedicavam a adivinhar, ou que interrogam os mortos para aprender a verdade. Pois o Senhor tem em abominação todas essas coisas, e ele exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa desses tipos de crime que eles cometeram. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, 10, 11 e 12. Que haja entre vós ninguém que consulte os adivinhos, que observe os sonhos e augúrios, ou que use malefícios, sortilégios e encantamentos. Não vades encontrar os mágicos, está dito no livro do Levítico, e não dirijais aos adivinhos pergunta nenhuma, por medo de incorrer na mácula dirigindo a eles. Então são várias citações aqui de Levítico, de Deuteronômio, de Números, que vão testemunhar, asseverar dessa proibição. Existia uma proibição de não evocar os espíritos.
os mortos. Primeiro, começamos a entender, se é proibido evocar os mortos, é porque os mortos existem. Melhor dizendo, os vivos que deixaram o corpo físico. Mas por que Moisés era tão rígido com isso? Veja, Moisés foi educado na cultura egípcia. Vocês conhecem toda a história de Moisés, que foi salvo das águas por uma princesa do Egito, que ela pedia aos deuses um filho, e ela era estéril, e naquela época estava existindo uma matança dos recém-nascidos. Houve essa ordem do rei, do faraó, porque ele estava com receio, porque a população dos hebreus estavam crescendo muito no Egito, e então houve essa lei que pedia para matar os meninos recém-nascidos. Então a mãe de Moisés, com muita piedade, coloca ele no cesto e deixa ele descer as águas do Nilo, e a irmã de Moisés sai acompanhando. E lá está a princesa, e quando vê aquele segundo a narrativa, ela encontra aquele cesto e uma criança, e ela então adota como filho, agradece aos deuses, a Ra. E Moisés, ele fora educado dentro dos preceitos da cultura egípcia, onde se estudavam toda essa fenomenologia que hoje nós estudamos, através do Livro dos Médiuns, das obras subsidiárias. Os egípcios tinham esse conhecimento muito profundo da mediunidade. Eles eram, dentre os 4 povos capelinos, os egípcios eram mais dedicados a essa questão da mediunidade. Então, isso não era novidade para os iniciados que viviam estudando dentro das pirâmides, que viviam estudando a doutrina hermética. É tanto que nós sabemos que existe o Livro dos Mortos dos Egípcios, que falam desses ensinamentos. Então Moisés, ele teve todo esse conhecimento, mas a missão dele era outra, né? A missão dele era conduzir esse povo, que é um povo capelino, educar esse povo passaram 40 anos no deserto, educar esse povo, não para uma prática politeísta, tirar o Deus lá. O culto de Deus, do Deus único, era conhecido e era pregado dentro das pirâmides, mas a população dos egípcios, a massa, o vulgar, eles acreditavam no politeísmo, o Deus Sol, o Deus Boi, o Deus Jacaré, o Deus Crocodilo, o Deus Nilo, o Deus Gato. E a missão de Moisés era tirar Deus de dentro das pirâmides e colocar esse conhecimento para todo aquele povo judeu. E posteriormente esse conhecimento seria legado para toda a humanidade. Então devemos a Moisés a crença no monoteísmo, na crença no Deus único e criador do universo. Moisés, com todo esse conhecimento de mediunidade, da existência dos espíritos que se comunicavam com os sacerdotes de Amon-Ra, lá dentro do templo. Então Moisés, quando partiu, quando conseguiu libertar o povo e foi para o deserto, ele trouxe esse conhecimento. Mas aí o povo ainda estava muito impregnado da cultura dos egípcios, da cultura de evocar os mortos, da população em si. E também a influência dos povos da Palestina, os cananeus e entre outros, que utilizavam desses sortilégios, dessa prática de evocar os espíritos para fins sem nenhuma instrução moral, para fins fortuitos, para curiosidade, para procurar descobrir onde existia um tesouro, onde existia isso, onde existia aquilo. E até hoje a gente encontra as pessoas que procuram os espíritos para reatar a relação, para conseguir alcançar bens financeiros,
para alcançar vitória na política. Nós sabemos muito dessas questões aqui em Goiânia, né? Que muitos políticos vão procurar os espíritos nas casas de matriz africana. Mas, enfim, Moisés proíbe, mas ele conhece todo esse mecanismo. Porque o povo não tinha ainda a sutileza e o conhecimento da profundidade de que tudo isso poderia gerar. E então utilizava os espíritos para meios escusos. Moisés proibia o povo de evocar os espíritos, mas em contrapartida, os 70 anciãos, eles podiam evocar, eles podiam entrar em contato, em comunicação com os espíritos. Lá vocês vão encontrar também aquela experiência do rei Saul, tão clássica essa do rei Saul, que expulsou todos os médios, as pessoas de Pitom, de Israel, mas no momento que ele mais precisou, né, no momento crucial da sua jornada, da sua história, ele foi procurar a pitonisa de Endor. Interessante que a pitonisa de Endor, ela vai evocar o espírito de Samuel. Não sou eu que estou dizendo isso, tem lá. Eu não me lembro agora o capítulo do livro que está na Bíblia, mas quem é estudioso sabe. Depois eu posso até colocar nas respostas, no chat. Então, tem dizendo lá que é Samuel. A Bíblia não se contradiz. As pessoas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós vamos trazer essa informação, alguns irmãos que não são muito acostumados a esse assunto ou que têm outra crença religiosa, eles vão dizer, não, ali não é Samuel não, ali não é Samuel não. Mas quem está dizendo é a Escritura que é Samuel. Então Samuel estava numa região que os judeus chamam o Sheol. O Sheol para nós é nada mais do que um umbral. Agora nós não sabemos a condição. O Sheol, o umbral, tem vários níveis. O nosso lar, que é uma colônia espiritual, está muito próximo do umbral. E no umbral tem pontos de apoio lá, onde tem hospitais onde vão resgatar esses espíritos. Tem locais de trabalho lá nessas regiões umbralinas. Então, o Samuel estava no Sheol e ele foi consultado, ele foi evocado. E é interessante, a informação que Samuel é um profeta que já estava morto, diga-se de passagem, para o corpo. Então, lá o Espírito de Samuel diz tudo o que vai acontecer. Que Saul vai perder a guerra, que ele vai morrer, os seus filhos irão morrer naquela guerra contra os filisteus e que Davi vai ser futuramente o rei de Israel. Está lá. Então, muito claro isso. Nós não podemos negar. Ninguém pode negar isso. Outro fato interessante dessa aparição dos espíritos é a transfiguração. A transfiguração é um fato, outro fato, está lá no Novo Testamento, quando Jesus sobe ao Monte Tabor, e lá ele está com André, com Paulo, André, Pedro, João e Tiago, se eu não estiver enganado. Lá Jesus se transfigura e de um lado de Jesus aparece Moisés e do lado aparece Elias. Dois grandes legisladores. O maior legislador, que é Moisés, e um dos maiores profetas, que é Elias. Está lá. E eles não estavam mortos? Como é que eles aparecem assim? É proibido evocar os espíritos? Ou os espíritos não vêm? Naquele caso, eles vieram. Lá com a pitonisa houve uma evocação. Com Jesus houve uma aparição. A condição de Jesus como um espírito de uma envergadura extraordinária, ali se encontrava, foi um chamado.
Jesus chamou aqueles, se vamos utilizar a palavra evocação ou não, mas aqueles espíritos chegaram e foi tão nítido que os apóstolos que estavam lá, os discípulos, disseram para Jesus que vamos então montar uma tenda para cada um desses que estão aqui. Eles, depois da transfiguração, eles conversam entre si com Jesus, nós não temos acesso dessa comunicação, e depois eles retornam para o plano espiritual. E mais uma vez há uma proibição. Jesus pede para não falar nada sobre aquilo. Ainda não era o momento para falar. Hoje é o momento porque os apóstolos registraram nas suas cartas esse fenômeno. E tem outra parte que eu tenho uma admiração muito grande, que está no Novo Testamento, sim, a respeito dos dons, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Segundo Severino Celestino, as cartas direcionadas ao povo de Corinto, à igreja de Corinto, é o coração das cartas de Paulo. E se formos adentrar e estudar as cartas de Paulo, nós vamos ver que é de uma intuição extraordinária essas cartas, que é de uma poesia fantástica. Paulo falava inspirado quando escrevia as cartas. Chegou um momento que quando Paulo ele saía de cidade em cidade, ele fundava em comunidade em comunidade, ele fundava uma igreja. Chegou um momento que eram tantas igrejas e eram tantas dúvidas, tantas questões que chegaram a Paulo, que ele teve a impressão de que a missão parecia que iria suplantar o missionário. Chega esse momento, né, que às vezes o missionário acha que a missão está tão grande que parece que vai suplantar, que vai engolfar, que vai suprimir o missionário. Então ele, inspirada, né, se eu não estiver enganado por Marcos, naquele momento, ele decide então começar a escrever cartas àquelas igrejas que nasceram com a sua presença. Então ele escrevia cartas e essas cartas eram direcionadas às igrejas para que as pessoas pudessem tirar suas dúvidas, para que as pessoas pudessem entender mais a profundidade. E como diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão, Emmanuel afirma, assevera que Estevão, que foi para o cristianismo, foi o primeiro mártir do cristianismo após Jesus, e for assassinado sob a ordem e autorização de Saulo de Tarso, que era um grande fariseu, que seria o substituto de Gamaliel no Sinédrio. Então, o Estevão desencarna, mas antes de desencarnar, ele perdoou Saulo, porque ele já vivia o cristianismo em profundidade. Quando o Estevão, ele antes de conhecer o Jesus, ele não conheceu pessoalmente, ele conheceu Jesus através de Pedro, mas ele já era um homem muito bom, ele era muito dedicado à Torá, às Escrituras. E quando ele conheceu Jesus, aquele espírito assumiu uma magnitude de forma tal, ele viveu de forma tão profunda o cristianismo, a proposta do Cristo, que ele perdoou o seu algoz. E Jesus, ele solicita para que Estevão se aproximasse do psiquismo de Paulo, não mais Saulo, mas Paulo, depois da conversão de Damasco, ele se aproximasse do psiquismo para intuir o Paulo a escrever aquelas cartas. Então, veja que coisa fantástica. O médium, Paulo era um médium extraordinário, ele tinha vários dons.
Então, ele tinha vários dons. E um desses dons era da inspiração. Ele era inspirado. E as cartas de Paulo são verdadeiros tratados, são cristianismo em profundidade, em sabedoria, em beleza. Então, ele tinha um amor muito grande à comunidade de Coríntio. É tanto que ele escreveu 2 cartas à comunidade, às igrejas daquela comunidade. O amor dele era tão grande que ele dedicou 2 cartas aos coríntios. E uma dessas cartas é fantástica, que é a diversidade e unidade dos carismas. Quem tiver a oportunidade de ler, está em Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, item 4. A diversidade de dons. Ele começa, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Ele está falando aqui de Jesus. E nós vamos entender por que ele está falando sobre Jesus. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, tá vendo? A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. Ao outro, o poder de fazer milagres. Ao outro, a profecia. Ao outro, o discernimento dos Espíritos. Ou seja, compreender se os Espíritos, qual a natureza desses Espíritos. João já diz, observai se os Espíritos são de Deus. Mas todos são filhos de Deus. Mas o que ele quis dizer? Se os Espíritos eles chegam com a proposta do bem ou não. Se são Espíritos do bem ou são Espíritos mistificadores, pseudo-sábios. Ou Espíritos, vou utilizar esse termo, que estão ainda impregnados do mal, mas não nasceram para o mal. A outros o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro o dom de falar em línguas. A xenoglossia, de falar línguas, mas falar línguas existentes, ou línguas que já não existem mais. Não é língua, não é chegar a enrolar a língua como muita gente fala, não. Tá falando língua estranha. Não, essas línguas que ele fala aqui, são falar no grego, é falar no árabe, é falar no espanhol, é falar em línguas mortas. Não é inventar uma língua, não. Tem muita gente que está aí mistificando ou inventando a moda, ou querendo inventar a roda, dizendo fulano falou língua estranha. Mas essa língua tem que ter uma comprovação científica. Não é só enrolar a língua e dizer fulano está recebendo o Espírito Santo. Entende? Por isso que é preciso a gente ter o livro dos médios para a gente não entrar em engodo, em mistificação, em embromação, em mentira. E tem muita gente aí utilizando de palavras do evangelho para iludibriar as pessoas. A outros o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar. Interpretar, entender as línguas. Que línguas são essas? Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. É uma verdadeira introdução do livro dos médiuns, ou não é? Isso aqui não tem nada de diferente do que a gente estuda no livro dos médiuns. Paulo estava se direcionando à comunidade de Coríntios, porque era um país, era uma comunidade, um estado, uma cidade, melhor dizendo, em que vivia envoltos numa prática do politeísmo. Lá o culto de Afrodite era muito intenso. Então as sacerdotisas de Afrodite, elas desciam do templo e iriam ter relações sexuais com aqueles homens que chegavam no porto.
Então existia uma mistura de religião com promiscuidade. Agora, só que aqui Paulo de Tarso está trazendo a mediunidade com Jesus. Os dons, por isso que ele diz, mas o Senhor é o mesmo, ele está falando de Jesus, porque agora que Paulo de Tarso traz a mediunidade não mais em volta de um paganismo, a mediunidade não mais em volta na crença de Apolo, na crença de Afrodite, na crença de Zeus, na crença de Deméter, na crença de Hermes, na crença de Póseidon, não mais na crença desses deuses pagãos da mitologia grega, que de certa forma fez um sentido, teve um sentido para essa população, porque eles nunca deixaram de ser assistidos, e aqueles espíritos que viam através das pitonisas no oráculo dos templos de Delfos, nos templos de Deméter, nos templos de Afrodite, eram espíritos, não eram os deuses, e muitos desses espíritos trouxeram informações interessantíssimas. É interessante saber que foram consultar no oráculo de Delfos, o oráculo de Delfos, que era no templo de Apolo, onde tem lá, conhecerás a verdade. Conhecerás a verdade. Estava lá grafado no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e os homens. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates utilizou muito essa frase. A doutrina espírita também utiliza essa frase. Conhece-te a ti mesmo. Então foram consultar lá o oráculo para saber quem era o homem mais sábio de Atenas. E o espírito revelou que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates. Mas foram dizer a Sócrates isso, e ele tão sabiamente disse: só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente compreende o quanto ainda precisamos entender, e o quanto ainda somos pequeninos diante dessa imensidão do universo, do cosmos. Então, pela primeira vez aqui, Paulo está trazendo a mediunidade não mais a mediunidade envolvida do paganismo, da cultura grega, de Afrodite, de Apolo. É uma mediunidade com Jesus, uma mediunidade reta, uma mediunidade santa. Não é uma mediunidade que vai mercadejar, porque ali existia um comércio, no Egito existia um comércio, entre os cananeus existia um comércio, na Babilônia existia um comércio da mediunidade. Então dai de graça o que de graça recebesse, não de Jesus? E é outra máxima da doutrina espírita. Dai de graça o que de graça recebestes. Então Paulo, nessa belíssima carta aos Coríntios, tá trazendo uma lição de como são os dons. Os dons são diversos. Como diz o livro dos médiuns, são vários tipos, são vários dons de mediunidade. Então, voltando agora para a doutrina espírita, esse pequeno passeio na história que nós tivemos aqui, nos lembrando também do fenômeno de Pentecostes, onde houve um derramamento do Espírito sobre todas aquelas pessoas que eram médiuns, e elas começaram a falar línguas estranhas, porque elas começaram a falar, o judeu começou a falar a língua do grego, o judeu começou a falar a língua do árabe, mediunizado, para poder pregar em outras comunidades e outros países, para levar a mensagem do Cristo, que não ficaria órfão do judaísmo, porque se não fosse Paulo, o cristianismo iria morrer ali mesmo em Jerusalém, nos preceitos, naquelas fórmulas dos judeus, naquela ritualística tão forte que era alimentada pela cultura judaica. Então Paulo de Tarso foi muito corajoso
que rompeu com as práticas, que muitas vezes bateu de frente com Tiago, não aceitou as imposições do farisaísmo e levou o cristianismo para os gentios, que foi muito mais aceito pelos gentios do que pelos próprios judeus, onde Jesus encarnou. Voltando para os livros dos médiuns, a mediunidade é uma faculdade que está inerentemente entranhada na condição orgânica do ser humano. Ninguém de casa espírita ou de qualquer outra casa vai fazer com que fulano seja médium, sem ele ser. Ninguém, em nenhuma crença, qualquer que seja, vai dizer: vamos fechar a sua mediunidade, vamos fechar, trancar as suas correntes. Isso não existe, porque é uma condição inerente ao nosso organismo. Ora, os médios que desenvolvem uma condição mais ostensiva, eles têm um organismo mais diferenciado. Mas qual é a finalidade da mediunidade? A mediunidade é nada mais, nada menos do que um instrumento para que aqueles que deixaram o plano físico possam trazer as informações do outro lado, as informações que não morreram, que continuam vivos, que carregam seus dramas, que carregam as suas histórias, que carregam consigo seus afetos, que o plano espiritual não existe ociosidade, ninguém vai ficar eternamente contemplando no céu, nem queimando no Sheol, nem queimando a questão da consciência nas regiões umbralinas. Não existe inferno. A doutrina espírita veio matar a morte, não existe morte do corpo, e veio dizer que não existe esse céu teológico, como falam, de eterna beatitude, de eterna adoração. Nem existe essa região que chamam de inferno. Que é interessante que nem mesmo as pessoas que pregam que o inferno existe, nem elas mesmas entendem a natureza desse inferno. Então, a mediunidade, ela é uma missão também. E para isso ela chega, ela acontece, como já falei lá no início, ela acontece, ela surge nos diversos meios religiosos. Ela surge nas diversas etnias, nas diversas classes sociais. Não existe isso. É porque é rico, é porque é pobre, é porque é negro, é amarelo, é branco, é pardo. Desde que se encontre uma condição orgânica predisposta, ali vai encontrar-se uma figura, um sujeito, um indivíduo que vai ter essa condição mediúnica. Hoje, se formos analisar a nossa sociedade brasileira, quase todas as famílias ou todas as famílias, elas vão ter no seu seio familiar uma criatura sensitiva, um indivíduo médium. O Brasil é um celeiro de médiuns, é extraordinário. E aqui dessa mediunidade se exporta conhecimento espiritual para o mundo inteiro, as obras de Chico Xavier. Vocês entendem? Vocês já pararam para entender, para pensar a magnitude de um médium feito Chico Xavier? Essa antena psíquica que não precisou sair de Uberaba, de Pedro Leopoldo, ele se mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba, teve poucas viagens, foi aos Estados Unidos, foi ao Rio de Janeiro, a São Paulo, as federativas, mas ele foi uma antena que não precisou sair de Uberaba, e essa antena, esse foco de luz iluminou o mundo. Ele não precisou sair de Uberaba. Veja só, uma pessoa só iluminou o mundo. Vocês já pensaram a magnitude de um médium feito Chico Xavier que entrava em transe mediúnico às 7 horas da noite e terminava de psicografar e terminava o transe mediúnico de meia-noite, de 1 hora da manhã, e depois ainda ia ler as cartas
Vocês já pensaram, uma pessoa que passa mais de 5 horas, conta aí, de 7 a mais ou menos 11, meia-noite, quantas horas são de transe mediúnico? Qual é o médium que consegue isso hoje? Tá, lógico que tem, mas vejam, o que eu quero dizer com isso é, a antena psíquica paranormal que foi Chico Xavier, com a missão extraordinária de consolar milhares e milhões de pessoas, milhares de mães que perderam seus filhos em tenridade, na juventude, rosas brotando ainda, e saíram de suas cidades, saíram de países para ir ao encontro daquele médium simples, humilde. A casa lá a casa da prece, então, até hoje é humilde, não tem nenhum luxo, não tem nenhum conforto. E quantas mães Chico consolou? Quantos filhos chegaram através da pena da psicografia, utilizando-se do braço de Chico Xavier, escreveram cartas que consolaram mães, que transformaram ateus, materialistas em pessoas melhores, em pessoas cristãs, em espíritas, em trabalhadores e divulgadores da doutrina espírita. Quantas dezenas de pessoas foram consoladas através da mediunidade, dessa condição, desse intermediário, que é do mundo longínquo com o mundo de cá, com o mundo dos espíritos, trazendo a informação para o mundo dos encarnados. É extraordinário. Essa condição que nos traz a cientificidade da doutrina espírita, através do laboratório, das reuniões mediúnicas, onde nós nos apercebemos de figuras ilustres da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, que se avizia dos médiuns. Vocês nem têm noção. Figuras ilustres, municipais, estaduais, nacionais. Vocês não têm nem a noção. São aquelas pessoas que participam das reuniões mediúnicas e que têm essa oportunidade de estudar com os espíritos, de estar conversando com os espíritos, de estar recebendo as informações do mundo espiritual, as luzes da doutrina espírita, a luz da codificação, porque a mediunidade na casa espírita é a mediunidade com Jesus, na orientação do codificador Allan Kardec. Por isso que nós dizemos no início, o Livro dos Médiuns não tem uma grama só de misticismo. Não tem mística, não tem sofisma, não tem embromação. É extremamente científico. Por isso que devia ser estudado pelos psiquiatras, pelos neurologistas, para compreender o funcionamento de um psiquismo influenciado pelo espírito, para entender melhor como funciona o cérebro de um médium. E hoje eles já estão estudando, eles estão escaneando já o cérebro dos médiuns em transe, percebendo que existe algo diferente quando um médium está em transe mediúnico. Muitos são os dons espirituais, como falam Paulo de Tarso. Muitos são as condições mediúnicas. Como já estava falando antes, existe a mediunidade da psicografia, né, da psicofonia. Chico Xavier tinha da psicografia, da psicofonia, da audiência, da visão. Veja que médium extraordinário. Ele até também teve alguns momentos de materialização diante da mediunidade de Chico, mas como Emmanuel falou, ali não estava direcionado para o messianato, o mediunato de Chico Xavier trabalhar com a materialização. Essa antena, esse paranormal que foi estudado pela NASA, quando percebeu o campo magnético que se radiava a metros. A NASA estudou o campo magnético, a aura de Chico Xavier, e viu como ela se estendia, como ela se elastecia. Chico Xavier tem uma energia extraordinária. Ele conversava com... O Chico Xavier conversava com os animais, conversava com as plantas, e os animais o compreendiam.
como Francisco de Assis. As pessoas, quando se aproximavam de Chico Xavier, quando entravam já na instituição espírita, as que tinham as sensibilidades, elas acionavam o Wi-Fi de Chico Xavier. E elas já começavam a sentir. O corpo tremia, era uma emoção. As pessoas choravam, as pessoas sentiam uma espécie de tremor no corpo. E quantas pessoas abraçavam Chico e ficavam tremendo como se fosse num ataque epiléptico. Mas não era um ataque epiléptico, certo? Mas quem não conhecia poderia dizer que aquela pessoa estava num ataque epiléptico. Mas não era a energia de Chico que irradiava sobre as pessoas e as pessoas ficavam extremamente energizadas, magnetizadas. E Chico via os espíritos ali ao lado daquelas mães. E Chico dizia, olha, fulano está aqui e está dizendo isso, 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 isso. Olha, esse crânio está aqui. Isso é mediunidade. Então nós temos dois grandes exemplos aqui no Brasil, Chico e Divaldo. Teve outros sim, outros grandes nomes, mas eu estou trazendo esses dois porque Chico foi um grande exemplo e Divaldo porque ainda está entre nós aqui, né? Merece o nosso respeito, merece a nossa admiração, o nosso carinho, não endeusando Divaldo, ele não é um deus, mas ele é esse instrumento, esse medianeiro que traz as informações, que nos orientam, que nos ensina. Quantas informações já nos trouxeram Emmanuel, André Luiz, Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles. Quantas informações benéficas e extraordinárias trouxeram esses espíritos através desses médiuns. Eu estou trazendo esses dois exemplos de médiuns missionários. Mas como dizia o próprio Divaldo, no normal, no vulgar, a maioria dos médiuns do mundo são criaturas extremamente comprometidas com a lei de Deus. Então vamos nós aqui, se nos encontrarmos na condição de médiums, seja na casa espírita, seja no templo evangélico, aquele que faz as profecias lá, que está profetizando, aquele que está recebendo o Espírito Santo, não é nada mais, nada menos do que os espíritos. Só que eles compreendem que é o Espírito Santo ou os Santos Espíritos. Aqueles muitas vezes que estão também na religião muçulmana, porque também tem transe lá mediúnico entre os muçulmanos, entre os budistas, entre outras religiões, no catolicismo. Esses médiuns, esses sensitivos, são criaturas que têm um débito extraordinário com a humanidade. Não pense que são criaturas especiais, não. Ter mediunidade não é a condição especial, não. Ter mediunidade é cumprir com o débito que a gente tem do passado e ter, acima de tudo, aquilo que o Emmanuel falou para o Chico. O que eu posso fazer, o Chico perguntou, para se tornar um médium, para desenvolver isso? O Chico relutou no início, mas depois aceitou. E o Emmanuel disse, são 3 coisas que você tem que seguir. Interessante isso, né? A gente vai encontrar isso nas histórias de Chico, lindos casos de Chico Xavier, nos próprios relatos dele, no filme lá. Quem puder revisitar o filme, eu acho esse filme extraordinário. E então Emmanuel diz disciplina, disciplina e disciplina. Então será que às vezes eu queria ser médium, eu queria ser isso, eu queria ver os espíritos, eu queria escutar os espíritos. Será que você vai ter a disciplina que o Chico tinha? De dormir 4 horas por dia, de acordar cedo no outro dia para trabalhar e entrar na casa espírita de 7 horas da noite, entrar no processo mediúnico de transe e até altas horas da madrugada. Depois disso ainda escrever, ainda ler as cartas. Será que você teria essa disciplina de abdicar muitas vezes de seu lazer para estar na casa espírita, para estar recebendo os espíritos, não só o espírito de elite, que as pessoas querem ser médico para receber, eu quero receber Francisco, eu quero receber Bezerra, eu quero receber André Luiz, eu quero receber Joana de Ângeles, mas também tem o pretinho velho que quer falar, né? Que é um espírito sábio, mas chega na envergadura de um pretinho velho.
de um branquinho velho também, que chega na condição de um espírito ainda numa condição primária, né? É um espírito sofredor, um espírito suicida. Você vai querer doar suas energias para receber um espírito sofredor? Um espírito suicida que chega, você vai querer ser médium muitas vezes para ter a sensibilidade de sentir a natureza daquele espírito doente e passar horas, dias, achando que o problema é seu, mas o problema é do outro. Porque você é médium, você tem a sensibilidade. Você vai querer ter essa disciplina de estar sentindo os espíritos sofredores batendo na porta do seu quarto, acordando você de madrugada, dizendo, me ajude. E você vai querer ser médium para ser teletransportado para os hospitais, os nosocômios, os manicômios espirituais, as colônias umbralinas. Você vai querer ser médium para isso? Não, as pessoas querem ser médium para escrever livros, para ficar famoso, para viajar o mundo, para receber Dr. Bezerra, numa boa, de boa, receber Joana de Ângeles, trazer informações boas, trazer informações edificantes, mas não sabe que a vida de um médium é uma vida, um médium nato, tem que ser uma vida de disciplina, tem que utilizar a mediunidade com disciplina, de forma cristã, dentro dos preceitos da codificação. Dá de graça aquilo que de graça tu recebeste para ressarcir os teus débitos de vidas anteriores. Então tu vens hoje, tu vem com um organismo diferenciado para receber os espíritos, para ajudar, para reencaminhar esses espíritos que estão vagando por aí sem entender o processo da morte. E os espíritos vão nos procurar, porque não só mais nós que evocamos espíritos. No início lá, na Sociedade Espíritas de Estudos Parisienses, os médiuns, os espíritos, Allan Kardec e tantos aqueles estudiosos evocavam os espíritos, evocavam para estudar. Mas hoje não precisa mais disso, porque são os espíritos que nos evocam. São os espíritos que dizem, ei, acorda, eu estou aqui. Não é isso, nosso irmão Claudivan? Ei, eu estou aqui, me ajude, eu estou precisando da sua ajuda, acorda, vamos trabalhar. Você sabe o que é um Divaldo Pereira Franco, que acorda de 6 horas da manhã e antes de tomar café vai psicografar, vai tomar café depois volta para psicografar. Muitas vezes os espíritos acordavam de madrugada para psicografar um livro. É isso, disciplina, disciplina e disciplina para se viver uma condição que não é uma condição de privilégio, é uma condição que está inerentemente ligada ao nosso psiquismo, ao nosso organismo. Então estamos chegando no final, agradecendo a todos vocês pela atenção, agradecendo a espiritualidade, que Deus nos abençoe, obrigado ao Henrique Salazar, aos bons espíritos que nos assistiram, a Jesus de Nazaré pela sua assistência. Se não fosse ele, aqui nós não estaríamos falando a respeito dessa doutrina maravilhosa, desses dons diversos, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, hoje, no amanhã e sempre. Fé, coragem e determinação para vencermos esses dias difíceis. Muita paz.